Senhor Deus, queremos te louvar e agradecer mais uma vez por tudo que está acontecendo aqui nessa manhã, por ainda podermos entrar na tua presença com salmos, hinos, louvores, cânticos espirituais. Te louvamos por ainda termos a oportunidade de ensinar o Evangelho, Senhor. Pai, eu quero rogar ao Senhor as tuas misericórdias. Também quero lembrar, Pai, das pessoas que estão pedindo a nós aqui os seus pedidos de oração. Sabemos que o Senhor é Deus, é soberano, conhece a profunda necessidade de cada um, Senhor. Pai, vá de encontro agora à carência que está no coração de cada pessoa. Vá de encontro à necessidade, responde às orações, Pai. Nós queremos lembrar neste instante do Alex, filho do irmão Alarcon, Deus, que está passando por algumas dificuldades na sua saúde, está sofrendo com pedra nos rins, infecção, mas Tu és o grande Deus, o grande Jeová Rafa, o grande curador, Pai. Coloca as Tuas mãos na vida dele agora de uma maneira sobrenatural. A Tua palavra diz: enviei-lhes a minha palavra e eles foram sarados. Pela palavra, em nome de Jesus Cristo, cura, sara, opera de uma maneira sobrenatural nesse instante. Tu és o Deus de resposta, Tu és o grande Redentor, Pai, e dentro dessa obra redentora está a cura divina, Senhor. No nome de Jesus Cristo, lembro dele em nossas orações agora e de todos os nossos irmãos que porventura têm um pedido de oração. Coloca as suas mãos, coloca a Tua misericórdia, Pai, e a honra, a glória e o louvor, como sempre, será dada ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom dia, meus amados irmãos. No nome de Jesus, estamos agradecidos a Deus por mais uma escola bíblica dominical e desde já cumprimentamos os nossos irmãos que estão no lar. Vamos abrir a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 6. Poderia espalhar um pouquinho mais aí, o pessoal está muito perto, aglomerado aí ao lado dos homens. Tem espaço, irmãos? Vamos a Efésios, capítulo. Se quiser sentar alguém na galeria, não tem problema também não, acho até melhor. Efésios, capítulo 4, versículo de número 29. Nós vamos tomar esse texto como base. Efésios 4, verso 29, uma palavra bem doméstica aqui, nossa. E a maior necessidade que nós temos. Efésios 4, 29, a maior necessidade que temos é esse batismo, é este selo, é andar com esse Espírito Santo. É isto. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. Senhor, abençoe mais uma vez essa porção de escritura que acabamos de ler. Como eu disse, Senhor, esta é a maior necessidade que nós temos, depois de tudo que já ouvimos, já aprendemos, depois de toda a luz que já tem brilhado nesse tempo, nesse dia que estamos vivendo. Essa é a nossa maior necessidade, receber de Ti a graça para manter o Espírito Santo em nossas vidas. Dá-nos essa graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esse texto, por si mesmo, já fala. Tem textos que, às vezes, precisamos de lutar para poder ficar explicando, mas já existem outros que eles não precisam de esforço para entender o que ele quer dizer. Ele é muito claro, como este de Efésios 4, especialmente verso 30, quando diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Esse estáis selados nos mostra Paulo falando a um povo que ele tinha segurança, certeza, que já tinha o Espírito Santo. Ele disse: já estáis, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, essa igreja, aos Efésios aqui, Efésios 4, era sem dúvida uma igreja que já tinha o Espírito Santo, esse selo. E Paulo agora estava chamando a atenção deles para não entristecê-lo, porque assim como muitos podem não ter, outros podem ter e entristecê-lo. Então Paulo está dizendo para eles: cuidado com a ira. Lá no versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Mesmo com o Espírito Santo dentro de você, se você der lugar ao diabo, ele faz uma algazarra, uma bagunça. Ele entra e causa um dano, um prejuízo muito grande. Então, Paulo, falando para um povo batizado com o Espírito Santo, ele disse: estáis. Então, já está interpretado. Ele diz: estáis selados. Ele não está falando com quem não tem. Com quem tem, Paulo está dizendo dessa maneira. Olha para você ver, Efésios 4, se você quiser ler comigo, versículo de número 25, ele diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Ele está falando para quem tem o Espírito Santo: não minta, porque o que não tem vai mentir mesmo, não adianta. Efésios 4, versículo 25, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, todos nós estamos selados num mesmo corpo. Então, seja honesto com o teu irmão, honesto um com o outro. E aí ele vem e diz no 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. 28 ele disse, aquele que furtava, se você já está selado com o Espírito Santo, não furte mais. Tem coisa que é própria de quem não tem o Espírito Santo. Então ele disse, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade.
falando a quem tem o Espírito Santo, verso 29, vamos destacar: não saia da vossa palavra ou da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então ele diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Você pode estar selado com o Espírito Santo e vacilando em algumas coisas. E aí o irmão Brana recebe aquela pergunta daquela irmã: irmão Brana, seria cabível, possível, uma pessoa selada, uma pessoa que tem o Espírito Santo, fazer algumas coisinhas? Aí o profeta disse: perfeitamente, enquanto estamos no corpo humano, pode ser que façamos algumas coisinhas, por conta dessa natureza que você tem que estar sempre lutando contra ela. Mas Paulo vem e disse assim, essas coisinhas, em outras palavras, que o profeta, irmão Brana, disse, que às vezes por falta de vigilância, por dar lugar ao diabo, você venha fazer, entristece o Espírito Santo. E nós detestamos entristecer a quem nós amamos. Um marido detesta ver a mulher chateada, com a cabeça baixa no canto, sem querer conversar com ele. Aquilo deixa o ambiente ruim. Ele sabe que fez algo. E aquela mulher detesta também olhar aquele marido num canto, emburrado, sem querer falar muito com ela, sem querer ficar perto, mesmo tão perto, mas um tanto distante um do outro. Aquilo não deixa ela bem. Ela sabe que entristeceu quem lhe ama. Ele sabe que entristeceu quem o ama. Então nós não sentimos bem magoar, entristecer, especialmente pessoas que nós amamos. E Paulo disse: tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o qual está escrito na lei de Moisés, e Jesus tornou a falar isso também no Novo Testamento, que deveríamos amar com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas. Aí eu pergunto: como magoar tão profundamente aquele que amamos com toda a força? Como magoar tão profundamente aquele que nós amamos de todo o nosso coração? É duro isto, magoar quem tanto nos ama. E às vezes este é o problema de nós homens. Às vezes ferimos, ofendemos e magoamos as pessoas que mais nos amam. Ferimos e ofendemos muitas vezes, não valorizamos como deveríamos valorizar, não tratamos com o carinho, o cuidado, não damos a honra que deveríamos dar. Às vezes aqueles que estão mais perto, aqueles que mais nos amam, aqueles que mais nos quer, mais nos deseja bem. Olha para você ver o crente e o Espírito Santo. Ele às vezes trata de maneira áspera aquele que mais o ama, aquele que mesmo vendo às vezes os nossos tropeços, erros, defeitos, ele ainda nos olha com amor. Eu gostei dessa escritura. Abra aí São Marcos, capítulo de número 10, apenas um versículo para confirmar isso, para você ver como que é o olhar do Senhor Jesus para nós, irmão. É um olhar muito diferenciado. São Marcos, capítulo 10, versículo 21. Olha como que esse jovem religioso, olha como esse jovem guardador da lei de Moisés, olha como é que esse valoroso membro de igreja, porque era um bom membro de igreja, olha como que ele tratou a quem olhava a ele com os olhos de amor. Como você trata aquele que te olha com um olhar de amor? Como que você convive com aquele que te ama? Lembra disso, nós seres humanos às vezes ferimos quem mais nos ama. Quem mais te ama às vezes está dentro de casa com você,
e você acostuma tanto com ele, tanto com ela. Quem mais te ama, quem te defenderia, brigaria por você, e se preciso for, como disse Paulo, tiraria os olhos se você precisasse, e te daria os olhos dele para colocar no lugar do seu, porque te tem por especial, porque te honra, porque acha até que você é mais necessário, mais útil, mais importante ali no contexto do lado que você mesmo. Então, como você trata este, que olha aqui, ó, mesmo quando você o rejeita, o fere, o entristece, continua olhando você com um olhar de amor. Como nós estamos tratando ele? São Marcos capítulo 10, verso 17, diz assim, ó, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E ali ele estava na condição humana, né? Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, com o quê, irmão? Olha aí, ó, um olhar de amor. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse, falta-te uma coisa, vá, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, vem, segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mas o meu destaque aqui é esse, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Jesus olhou com amor para aquele que estava em falta. E aí, como é que nós tratamos este, que mesmo quando nos falta uma, duas, três, quatro, cinco coisas, aqui faltava uma, às vezes nós podemos estar em falta em muito mais do que uma coisa. Como é que nós estamos tratando este, que tanto nos ama? Este Efésios 4:30, não entristeçais, pois, o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Como nós estamos tratando ele? Paulo diz que podemos falar coisas, fazer coisas, agir de maneira que o entristece. Aí é bom pensarmos nisso. Se estamos selados com o Espírito Santo, como Efésios 4, aquela igreja estava, mas vivia entristecendo o Espírito Santo. Se estamos selados com o Espírito Santo, pensemos nisto. Será que estamos entristecendo-o de alguma maneira? Agora, se não estamos selados com o Espírito Santo, porque, irmãos, a verdade é essa aqui, ó. Você ser selado com o Espírito Santo não é uma coisa tão simples assim, igual muitos às vezes pensam. Tem pessoas que acham que ser selado com o Espírito Santo é muito fácil. Não é fácil. Para começar, o Espírito Santo não sela uma pessoa de qualquer maneira. Às vezes nós pensamos que o Espírito Santo virá sobre nós, nos selará, e então todos os nossos problemas serão resolvidos. Não, o Espírito Santo não sela uma pessoa de qualquer jeito. Nós temos que proporcionarmos a ele, ao Espírito Santo, uma vida, uma atmosfera, um ambiente adequado para ele vir nos selar. Porque Deus, ele é ordeiro. Deus não trabalha de maneira desorganizada. Ele é um Deus ordeiro. Então, para Deus nos selar, ele não vai selar um vagão, vamos usar a expressão do irmão Brana aqui na mensagem, o que é o Espírito Santo. O profeta disse assim, eu trabalhava aqui na ferrovia com a Elrie Wittenberg,
e descíamos ali para o carregamento de carga no vagão, meu irmão Doc, ali atrás, carregava os vagões. Quer dizer, o vagão aqui vai tipificar nós. Quando um vagão estava sendo carregado, eles iam de uma ponta a outra no vagão. O inspetor, se ele encontrasse alguma coisa solta que pudesse cair ou quebrar, ou ser destruída, ele não selava aquele carro até que estivesse completamente arrumado, até que estivesse tão bem acondicionado e tão em ordem, que ao chacoalhar durante o percurso, não danificaria o produto que estava ali dentro. Olha aí, nós carregávamos o vagão e o inspetor vinha fazer a inspeção. Para que fazer a inspeção? Para depois selar. Então, esse vagão tem que ser carregado e inspecionado. O que disse Jesus em Mateus capítulo 12? Que saindo o espírito imundo de um homem anda por lugares áridos, mas depois, não tendo aonde morar, e vendo aquela casa de onde ele saiu limpa, adornada e vazia, vagão vazio, crente vazio, olha para você ver, casa vazia é um perigo, aquilo vai se autodestruindo. Faz uma casa, deixe vazia e não more lá, e não cuide, e não dê nenhuma manutenção para você ver, sem ninguém nunca usar, ela vai ser totalmente destruída, vai se arruinar. Olha o perigo de uma casa construída, limpa, adornada, porém vazia. Olha o perigo de um vagão todo limpinho, todo preparado para poder receber a mercadoria, para poder receber as latinhas e elas serem todas bem condicionadas ali, acomodadas ali, mas ele ficar vazio. Então o profeta disse aqui, meu irmão carregava o vagão, mas o inspetor vinha inspecionar. E ele disse, só depois que tudo estivesse bem carregado e bem acomodado, era que o inspetor selava e dizia, agora ela pode ir, porque ela suportará o chacoalhar, o sacode do percurso da caminhada. Vida cristã tem sacodes. Não é essa utopia de que sou batizado com o Espírito Santo e agora é plumas, é mar de rosa, é quietude. Não, a carga é chacoalhada, disse o irmão Brana. Por isso que o inspetor não libera, não sela, não batiza com o Espírito Santo. Selar é batizar com o Espírito Santo. Efésios 4:30. Estais selados no Espírito Santo, até o dia da redenção. O irmão Brana disse, o Espírito Santo é um selo que não pode ser violado. É como uma carta selada pelo correio. Aquela carta não pode ser, aquele selo não pode ser rompido, senão pelo proprietário daquela mercadoria, daquela carta. Romper um selo é crime. Então, olha para você ver, o profeta dizendo assim, o inspetor, se ele encontrasse alguma coisa solta que pudesse cair ou quebrar, ou ser destruída, ele não selava aquele carro. Batismo do Espírito Santo não virá para uma vida desorganizada. Se engana, Deus vai me batizar e organizar tudo. Não. A carga tem que estar selada dentro do vagão, tem que estar acomodada dentro do vagão, tem que estar tudo em ordem dentro do vagão, para ele vir e colocar o seu selo, porque senão ele não coloca o selo. Quer dizer, tem que estar organizado, tem que estar cheio de alguma coisa, tem que estar com a vida bem pautada pela palavra, as coisas têm que estar bem acomodadas, porque senão, o que vai acontecer? Olha o perigo de uma vida cristã desorganizada, vazia, sem o selo. Vem aqueles 7 outros espíritos. O que saiu
pega mais 7 que estão aí andando, porque o diabo é um à toa, é um andarilho. Ela está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Dondes vem tu, Satanás? Ele disse, de passear ao redor da terra. Vive rodeando, vive passeando, não tem o que fazer, então fica aventurando de um lado para o outro. E aí, nesses passeios, ele encontra mais 7 outros andarilhos à toa, vagabundos, que estão esperando encontrar uma casa vazia, um crente distraído e em desordem, para ele entrar e fazer a sua bagunça. Então ele vem com mais 7, invade aquela casa. E por que é que ele invade aquela casa? Porque ela está suja? Não, o diabo gosta de coisa limpa para sujar. Por que é que ele invade aquela casa? Porque ela está sem adorno? Não, ela tem vida limpa e tem adorno. Às vezes fala em línguas, às vezes profetiza, às vezes tem visões, às vezes tem sonhos, às vezes tem arrepios, às vezes até tem algumas manifestações espirituais. Então o diabo invade aquela casa, não porque ela está suja, ele gosta de invadir a casa limpa para sujar. Não porque ela não tenha algum adorno, alguma manifestação do Espírito. O diabo invade também a vida de crentes, casas e igrejas que só se baseiam, se pautam por sensações, emoções, dons espirituais, adorno da casa. Casa limpa e adornada é um alvo que enche a boca de água do diabo. Ele olha e gosta. Está limpo, está adornado, mas a coisa não está bem acomodada lá dentro ainda, não está preenchida. Então o diabo, o invasor, chega. Não é tão fácil assim obter o selo. Antes, lembre disto, antes do selo do Espírito Santo ser posto no vagão crente, o inspetor vem inspecionar. Irmãos, eu creio que o inspetor está passando hoje na terra e está fazendo uma inspeção para ver quem ele pode selar, porque a hora é avançada e estamos às portas desse arrebatamento dessa noiva. E o inspetor está passando, como a Bíblia diz no livro de Ezequiel. Abra aí Ezequiel, capítulo de número 8. Ezequiel, capítulo 8. Vamos ler juntos aqui, para você ver o que nós estamos falando. O inspetor está passando para inspecionar os vagões e ver qual dos vagões estão com as cargas ou a carga em ordem, a vida em ordem do lado de dentro, para ele selar. E o selo é o que garante que esse vagão crente chegará ao destino final. O selo é aquilo que garante que ninguém poderá romper essa carta. Violar a carta é crime. Romper aquilo que está selado, carregado e selado, é crime. Mas agora mesmo está havendo o quê? Está havendo uma inspeção. Deus está passando sobre essa terra e está assinalando, está inspecionando aqueles que estão em ordem para poder assinalá-los. Ezequiel, capítulo de número 8. 8, deixe-me ver se é isso mesmo. Ezequiel, capítulo de número 8. Vamos ler o capítulo de número 9. Diz assim, ó: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, Ezequiel 9, verso 1, Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta alta. Ezequiel 9, versículo 2. 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. A destruição virá. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta.
E entraram e puseram junto ao altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor, olha aí, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca. O que é marcar? Selar o vagão. Passa e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Olha o inspetor, por isso que eu disse assim, no início do culto, não é tão fácil ser selado, como às vezes nós pensamos. Por quê? Porque o inspetor vem, se ele vê alguma coisa fora do lugar, ele não sela. É inspeção de qualidade, irmão. Tem que fazer uma inspeção de qualidade de cada produto que é fabricado. Deus está inspecionando a sua igreja para ver a qualidade de cristão que nós somos. Então ele passou fazendo a inspeção e estava autorizado a marcar aqueles que estavam gemendo por causa da abominação. E aí no versículo 10 diz assim, e aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, o selo, está vendo? Vagão selado, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Olha aí, a inspeção de qualidade começou. Deus inspecionando a qualidade de espírito, a qualidade de adoração, Deus inspecionando a qualidade do comprometimento, Deus inspecionando para ver se havia um crente ali que estava totalmente avesso, o contrário àquele mundo abominável. Assinale, marque aqueles que estão gemendo, cele aquele vagão que está em ordem. Versículo 7, e disse-lhes, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos, e saíram e feriram na cidade. Versículo 8, sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, ficando eu de resto, caí sobre a minha face, clamei e disse, Senhor Jeová, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação contra Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Está vendo, irmãos, o que nós estamos querendo dizer com essa expressão do irmão Brana? O vagão era carregado e o inspetor conferia para depois selar. Está vendo? Deus mandou os seus anjos destruidores e falou assim, mas passa primeiro na cidade e faça uma inspeção. E aquele que tiver gemendo, aquele que tiver com o vagão em ordem, sela com uma marca na testa, porque estes eu não quero que o juízo toque. Está vendo quem vai escapar do juízo?
é quem está gemendo contra a abominação e está marcado na testa. Esse marcado na testa é selado com o Espírito Santo até o dia da sua redenção. Então o profeta vem e ele disse assim: o inspetor passava, e enquanto não estivesse arrumado, até que estivesse tão bem acondicionado e tão em ordem, que o chacoalhar durante o percurso não danificaria o produto que estava ali dentro. Aí ele diz: este é o problema, não estamos bem selados, há coisas demasiadamente soltas dentro do nosso vagão. O inspetor passa. O irmão Brana disse assim, nos dias de Sodoma e Gomorra, sabe o que Deus fez? Enviou o seu Espírito para fazer a inspeção na terra. Um anjo foi à casa de Abraão e fez a inspeção na casa de Abraão, e ele encontrou graça diante dos olhos de Deus. 2 anjos desceu a Sodoma e ninguém ali achou graça diante dos olhos de Deus, a não ser a casa de Ló. O profeta disse: como foi naqueles dias que Deus mandou anjos com taças de julgamento sobre a terra, mas antes desses anjos derramarem a taça do julgamento com suas armas destruidoras, eles faziam a inspeção, e aquele que encontrava com tudo bem acomodado dentro do vagão, era selado e chamado para sair para fora. Abraão escapou. Ló e as suas 2 filhas escaparam. Por quê? Porque naquela cidade ninguém foi encontrado em ordem. E oportunidade tiveram, porque a Bíblia diz que os anjos disseram a Ló em Gênesis 19 assim, vamos abrir? Gênesis capítulo 19, vamos tomar as próprias palavras da Bíblia, para você ver o que é a inspeção. E acontecerá que, como foi nos dias de Sodoma, diz a Bíblia, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Você vai encontrar aqui Deus, primeiro dando oportunidade. Gênesis, capítulo de número 19, olha para você ver a visita dos anjos, a visita do inspetor de qualidade, olha para vocês verem. Gênesis, capítulo de número 19, vamos começar aqui no versículo de número 7. Vamos ver todo o capítulo, irmãos, ou parte desse capítulo. 19, verso 1. E vieram os 2 inspetores, estou traduzindo, a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo. Olha aí Ló recebendo bem a inspeção. Entrai à casa de vosso servo, passai nela a noite. Olha Ló dando guarida, oferecendo sua casa para os anjos passar a noite. E lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não. Ló ainda não sabia o que estava acontecendo. Não, antes na rua passaremos a noite. Quando Ló falou: durma na minha casa, os anjos disseram: não, nós não vamos poder dormir na sua casa, nós vamos ter que passar a noite na rua. Os anjos não queriam ficar na casa de Ló. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Na casa de Abraão passaram o dia inteiro, na casa de Ló não queriam passar um pedaço de noite. Versículo 3: porfiou com eles muito, Ló brigando com os anjos, e vieram com ele e entraram à sua casa, convenceu os anjos a ficar lá, e fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros, toda a cidade e os bairros rodearam a casa de Ló. Olha para vocês verem, irmãos.
E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-o fora a nós, para que o conheçamos. Sabe o que eles eram? Homossexuais, que queriam ter relação íntima com os anjos que Deus enviou na casa de Ló. Olha que desastre na hora da inspeção. Olha que desastre na hora que os anjos foram levar graça para aquela cidade antes de derramar fogo. Porque Deus, antes de derramar fogo, leva graça. Mas olha que desgraça no tempo em que o anjo estava ali para levar graça. Porque todos que aceitassem a mensagem daquele anjo escaparia do fogo. Para que o conheçamos. Versículo 6. Então saiu Ló a eles à porta, fechou a porta atrás de si, saiu para atender os moradores, fechou a porta e deixou os anjos escondidos lá dentro. E disse: meus irmãos, olha Ló tentando amenizar o problema, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conhecem varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Irmãos, olha o desespero que Ló entrou, a ponto de dizer assim: eu dou as minhas 2 filhas para vocês, mas não toque nos anjos, porque senão nós estaremos totalmente destruídos. Eu ofereço as minhas filhas, que são virgens e que não conhecem varão. Ele daria as filhas para eles fazerem o que quiser, mas não queria que tocasse nos anjos de Deus. Na hora da inspeção, olha quanta coisa fora do lugar. Na hora da inspeção, olha que bagunça. Meu Deus do céu. Eles, porém, disseram, versículo 9, os varões sodomitas, eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Já tacaram na cara dele: sai do nosso caminho, você nem é daqui, você é estrangeiro aqui, agora quer mandar em nós também? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Aí eles foram sobre Ló. Falaram: você não quer nos entregar aos anjos? Então é você que vai ser violentado. E quando eles saíram para violentar a Ló, aqui e arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aqueles varões, porém, estenderam a mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, fecharam a porta e feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quando Deus viu que não tinha jeito, Deus mandou cegueira para aquele povo não fazer o que estavam decididos fazer. Tem muita gente decidida a fazer, e se está decidido, irmão, nem Deus para, a não ser quando Ele manda uma cegueira como mandou aqui. Estavam decididos a violentar a Ló, seus varões, sua casa, seus anjos, na hora da inspeção. Essa bagunça, o profeta disse, os anjos estavam ali inspecionando. E o profeta disse assim, assim como Deus mandou 3 anjos lá em Sodoma para inspecionar, 2 em Sodoma e 1 à casa de Abraão. O profeta disse, nesta era da igreja, Deus também mandou 3 anjos para inspecionar. Ele mandou um Billy Graham e um Oral Roberts com uma mensagem de inspeção para o mundo de Sodoma e Gomorra. E ele mandou um anjo para a tendazinha de Abraão, que representava o próprio Deus. Sua mensagem representa o próprio Deus, a própria transformação, a própria promessa encarnada ali na casa de Abraão. O profeta disse, a história está se repetindo. Nós estamos vendo a Bíblia se repetindo mais uma vez. Versículo 12 diz, então disseram aqueles varões a Ló, olha aqui, tens alguém mais aqui? Você sabe o que significa tens alguém mais aqui?
Se tiver mais alguém, Ló, que você quiser oferecer essa graça, vai e ofereça. Tem mais alguém que você lembra aí, que poderia receber? Tem mais alguém aqui? Aí o anjo ainda disse, ó, teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Deus enviou esses 2 anjos, fazendo inspeção, depois chamou Ló, naquele momento de degradação terrível espiritual, naquele momento de blasfêmia, naquele momento de cegueira. Antes do fogo cair, veio uma unção de cegueira para os ímpios daquela cidade. Não se assuste, o mundo ficará cada dia mais cego antes do fogo cair. Antes do fogo cair, os próprios anjos trataram de fazê-los ficar cegos. E nesse tempo aqui, ó, Deus, os anjos chamam a Ló e diz assim, ó, tem mais alguém? Filhos, genros, varões dessa cidade? Faça o povo sair fora dessa cidade. Você acha que Ló conseguiu fazer alguém sair? Olha aí, versículo 13, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Está vendo aqui Ezequiel 9 também? O Senhor enviou destruir, mas antes, Ló, olha aí na cidade se tem alguém para ser selado e sair também. O Senhor nos enviou a destruir, mas saia-te depressa. Enviou a destruir, mas antes há uma inspeção de qualidade, para ver se há algum vagão aqui que está bem carregado para receber o selo, para não perecer no fogo. Versículo 14, então saiu Ló, olha Ló indo fazer campanha evangelística, pregar o evangelho, olha Ló indo oferecer a salvação, olha Ló indo convencer as pessoas, tentar convencê-las que o juízo iria cair. Ele foi fazer isso. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, nem tinham casado ainda, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Nem os genros creram. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Se dependesse de Ló, até ele seria queimado. Estava dormindo demais, estava distraído demais, vendo tudo o que viu, anjo na sua casa, mundo revoltado contra o evangelho, os anjos, vendo anjos fazer um sinal milagroso de cegueira em todos que estavam ali à volta, a ponto de eles não acharem a porta da casa de Ló, vendo tudo o que viram, ele ainda conseguiu ser vagaroso demais. Irmãos, não é tempo de nós sermos vagarosos demais, é hora de nos apressarmos. E aí Deus, vendo quão lento, vagaroso ele estava, o que os anjos fizeram? Cataram Ló pelas mãos, a mulher pelas mãos, as filhas pelas mãos, e saíram arrastando ele às pressas. A Bíblia diz que isso aqui foi a misericórdia, a Bíblia diz que o Senhor foi misericordioso. Versículo 17, aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, já que ninguém quer, escapa-te por ti mesmo, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, assim não, Senhor, ainda discutindo com Deus, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim fizestes, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei,
não é pequena para que a minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também nesse negócio para não derribar esta cidade de que falastes. Apressa-te. A mensagem do anjo era essa: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso, chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Quer dizer, moral da nossa leitura bíblica aqui, da nossa reflexão é: os anjos passaram para fazer a inspeção, mas ninguém estava preparado para ser selado, para escapar. Aqui em Ezequiel 9, os anjos foram ordenados a passar para fazer a inspeção, mas pouquíssimos eram os que estavam gemendo, os que estavam com o vagão devidamente carregado, para as latinhas não cair no meio do caminho, devidamente carregado para que pudesse receber o selo. Moral da história: os anjos estão passando para fazer inspeção. O irmão Branham chega a dizer assim: o Pentágono está estudando essa aparição dos discos voadores, e eles dizem serem extraterrestres e UFOs e coisas assim. Aí o profeta disse: eu tenho o meu pensamento sobre isso. O profeta disse: eu creio que isto pode ser anjos que estão inspecionando a terra, estão investigando a terra. Para quê? Para ver quais estão gemendo, quais estão sendo assinalados, para depois derramar o seu juízo sobre a terra. Foi assim lá. Nos dias de Noé, houve uma inspeção. Nos dias de Sodoma, houve uma inspeção. Nos dias de Ezequiel, houve uma inspeção. Em nossos dias está havendo uma inspeção. Passa e assinala. Faça a inspeção e depois assinala. Mas assinala quais? Quando o inspetor passa para inspecionar a sua vida, para ver se algumas coisas em você estão um pouco frouxas, um pouco de frouxidão na sua vida de oração, um pouco de frouxidão no seu temperamento, um pouco de frouxidão naquela língua que fala dos outros. Irmãos, tem hora que eu fico assim agitado no meu coração, pensando assim: será que as pessoas não estão entendendo ou não levam a sério? Porque aqui o profeta diz que quando a inspeção vem, o anjo quer ver o que está frouxo, porque se houver alguma coisa frouxa, ele não coloca o selo que garante que o vagão chegará ao destino final. E aí o profeta disse: a inspeção vem para ver se tem alguma coisa frouxa. E aí o profeta disse: e quando ele vê uma vida de oração frouxa, quando ele vê um temperamento frouxo, quando ele vê, olha aqui, ó, a frouxidão daquela língua que fala mal dos outros, o profeta disse: ele não pode selar o vagão. Gente, então como dizer ser vagão selado? Com essas coisinhas frouxas na nossa vida, fala mal dos outros, vida de oração frouxa. Como ser selado, sendo que a vida de oração é frouxa? Ser selado, sendo que o temperamento e a natureza carnal sempre nos vence, sempre triunfa sobre nós. O profeta disse que o batismo do Espírito Santo amenizou o seu mau gênio. Então nós temos que pensar nisso. Aí ele disse um pouco: quando o inspetor passa para inspecionar a sua vida, para ver se algumas coisas em você não estão um pouco frouxas, um pouco de frouxidão na sua vida de oração, um pouco de frouxidão no seu temperamento, um pouco de frouxidão naquela língua que fala mal dos outros. Aí o profeta diz assim, ó: então Deus jamais selará um vagão assim. Um vagão que não ora, um vagão que o seu temperamento é o pior que existe, um vagão
que o profeta disse: está sempre falando mal da vida dos outros. O profeta disse: o inspetor vem para inspecionar, e quando ele vê essas coisinhas fora do lugar, ele não sela. Irmão, o Espírito Santo muitas vezes, o inspetor muitas vezes veio para selar a vida de muitos crentes, e quando chegou não pôde selar. Não pôde. Por que não pode? É irresponsabilidade do inspetor liberar a carga sem conferi-la. Tem que estar devidamente no lugar, tudo lacrado, porque senão não suportará a viagem. Mas ele disse: ele não selará. Ele não selará. Preste atenção aí, irmãos. Ele não selará o vagão. Se há alguns maus hábitos sujos, algumas coisas más, se existe uma mente vulgar, ele não pode selar este vagão. Mas quando ele vem para inspecionar e encontra tudo em seu lugar, viu? Para Deus selar, tem que encontrar no lugar. Ele não sela para pôr no lugar, ele põe no lugar para selar. É assim que libera a carga para seguir o seu destino. Mas quando ele encontra tudo em seu devido lugar, o inspetor, então ele o sela. E quando o inspetor sela, ninguém se atreve a romper aquele selo até que aquele carro chegue ao destino para o qual foi designado. Aí está: não toqueis meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal, porque vos digo que melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar, do que tentar ofender ou chacoalhar um pouco aos meus aos menos, ainda que seja aos menos importantes desses pequeninos que têm sido selados. Vê o que isso significa? Isso é que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o teu selo, mas ele não virá enquanto a carga não estiver no lugar. Não adianta: ó Pai, me batiza com o Espírito Santo, ó Deus, me batiza com o Espírito Santo. Compre e não paga, não vai selar. Ó Pai, me batiza com o Espírito Santo, ó Pai, me enche com o Espírito Santo. A língua é muito grande e ele não vai selar o vagão, porque a carga vai cair no caminho. Ó Pai, me enche com o Espírito Santo, mas a vida não está em ordem. Põe a vida em ordem, que automaticamente, até sem você chamar, o inspetor chega para poder selar aquele vagão que está bem carregado. Deus está nos chamando para colocar a vida em ordem, a vida no altar, porque vida em ordem, vida no altar, o inspetor vai selar, irmão, mas tem que pôr no altar. Todo mundo quer o Espírito Santo, ele é maravilhoso, mas quantos querem passar pelo labor de carregar o vagão em ordem, sem deixar lacunas, sem deixar espaços? Se você deixar uma peça solta, um espaço no meio da carga, ao longo da viagem, vai balançar daqui, vai balançar dali, quando chegar ao final, já saiu tudo do lugar e há um monte de mercadoria danificada e estragada. Muitas vezes nós temos danificações, rombos, estragos na nossa vida, é porque nós deixamos brechas. Tem que carregar e não deixar espaço. Tem que carregar, deixar tudo bem condicionado para que o inspetor venha e sele. Quando eu for batizado com o Espírito Santo, Deus me ajudará e eu vou vestir decentemente, eu vou parar de cortar o cabelo. Eu acho que é o contrário. O profeta disse assim: obediência à palavra vos dá direito a receber o Espírito Santo. Eu acho que é quando você parar de cortar, vestir-se decentemente, se empenhar, porque isso dá para fazer, isso dá para vencer.
Eu acho que é quando você e eu nos sujeitarmos e obedecermos a sua gloriosa palavra, irmão, é automático, a obediência dá direito ao inspetor vir selar. Vim e selar. Mas o profeta diz: isto que é o Espírito Santo é a sua segurança. Tem tanta gente inseguro hoje, com medo, atribulado, atordoado. O profeta disse: o Espírito Santo é a sua segurança. Esteja selado, ponha seu vagão em ordem, vá embora para casa, ou você que já está em casa ouvindo esse culto, ao término desse culto, ora a Deus com sinceridade, fala para Deus: Deus, me ajuda a pôr as pecinhas no lugar, me ajuda a colocar minha vida, minha casa, minha família no lugar, porque eu quero que o inspetor sele a minha vida, Senhor. Já estamos perto do destino final, eu não posso viajar sem o selo, não posso entrar na eternidade sem essa marca da promessa. O Espírito Santo é a sua segurança, disse o profeta, é a sua proteção. Nós lavamos as mãos, usamos as máscaras, mantemos distância, mas tem uma coisa, irmão, nada disto é proteção. Não, isso é paliativos que eventualmente pode amenizar, mas proteção, o profeta disse: o Espírito Santo é a nossa proteção. Ele é que é a nossa imunidade. Ele é que vem e faz aquela purificação. Ele é que é a verdadeira higienização da vida do cristão. Vamos lavar as mãos, vamos manter distância, vamos usar as máscaras, mas o profeta disse aqui, o Espírito Santo é a tua segurança, é a tua proteção. Encha-se com o Espírito Santo. O Espírito Santo, disse o profeta aqui, é a sua segurança, é a sua proteção, é a sua testemunha, ele é o seu selo, é seu sinal, e ele é o seu selo, é seu sinal, que estamos destinados ao céu. Não importa o que o diabo diga, não importa o que o diabo diga, eu estou indo em direção ao céu. Por quê? Porque eu estou selado com o Espírito Santo. Amém? Não importa o que o diabo diga, eu estou indo em direção ao céu. Quem te dá essa garantia que você está indo em direção ao céu? É porque eu estou selado com o Espírito Santo. O selo com o Espírito Santo é a garantia que você está indo para os céus. Ele o deu a mim, ele me selou no seu reino, eu estou destinado à glória. Deixe que os ventos soprem, deixe que Satã faça o que ele queira, Deus me selou até o dia da redenção. É isto, irmão. A verdade agora está sendo sintetizada, resumida nessa pequena coisinha, e não quero avançar mais do que isso. A verdade está sintetizada dentro disto. O selo do Espírito Santo é a garantia que você está indo rumo ao céu, é a tua segurança, é a tua proteção. O selo do Espírito Santo é a garantia que você vai chegar ao destino final, aonde o vagão será aberto pelo dono da carga. Você sabe quem é o nosso dono, não sabe? Jesus é o dono do mundo, da terra, de tudo que há nesse mundo. Jesus é o nosso dono. Ele é que tem o direito para abrir aquele vagão. Creia que você colocou a sua vida em ordem. Creia que você está colocando as latinhas aí tudo no devido lugar, porque se tiver alguma coisa fora do lugar, o inspetor não põe o selo. Coloque. Por isso que Isaías foi lá e disse ao rei Ezequias, disse: põe a tua casa em ordem. Por quê? Porque o vagão tem que sair aí para viajar para a eternidade, e se o vagão sair não selado, você vai sucumbir, não vai suportar a viagem. Então coloca a tua casa em ordem,
Coloca a tua vida em ordem, porque se você colocar a sua vida em ordem, ei, irmão, pode deitar e dormir tranquilo, o vagão está selado. Se está selado, o diabo não pode pôr o dedo para abrir essa carga. Um crente selado com o Espírito Santo, o diabo pode rondar, pode bramir como um leão, pode ficar ao derredor, mas romper o selo e mexer lá dentro, o diabo não pode. Ei, glória, esse é o privilégio do crente selado com o Espírito Santo. O diabo pode bater no vagão por fora, pode jogar pedra no vagão por fora, mas lá dentro, na alma, na essência, o diabo não poderá tocar, porque está selado até o dia da nossa redenção. Selados até o dia da nossa redenção. O inspetor está passando, igreja. Jovens que me ouvem pela internet, cristãos que muitas vezes vivem uma vida dupla no evangelho, come na arca e come lá fora no mundo fétido. Cristãos que ainda vivem na indefinição, uma hora é luz brilhando, uma hora é luz ofuscada. Ei, coloca a tua vida em ordem, o inspetor está passando aí, e ele só sela a vida que está em ordem. E olha, é uma fase perigosa, quando o inspetor passa para poder selar, logo após o inspetor passar, vem juízo. O inspetor passou, desceu juízo em Sodoma. O inspetor passou, desceu juízo nos dias de Noé. O inspetor passou, desceu juízo em todos estes tempos que você percebeu aqui na Bíblia. Ezequiel 8, Ezequiel 9, o inspetor passou. Depois que ele passou e assinalou, o juízo desceu. E o profeta disse, o inspetor de qualidade está passando. Então não assuste se o juízo descer, porque após o inspetor passar e selar o vagão que está bem carregado e liberá-lo para a eternidade, então ele diz, não poupe velhos, não poupe novos, não poupe crianças, não poupe o meu santuário, pelo contrário, comece pelo meu santuário e por aqueles que são mais velhos, não poupe ninguém, o meu olho ninguém poupará. O inspetor está passando. E se o inspetor está passando, põe a tua vida em ordem para poder escapar. Como disse o anjo a Ló, já que ninguém quer, escapa por tua vida, escapa por ti mesmo. Que Deus nos ajude a colocar a nossa vida em ordem, irmãos. Não precisamos falar muita coisa, né? Está claro aqui, ó. Não te enviei eu, parágrafo 12, o profeta disse assim, ó, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não, a igreja santa de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Um selo representa uma obra consumada, nada é selado até que não seja consumado. Como você carrega um vagão de carga, você começa a carregar o vagão. Eu costumava trabalhar na estrada de ferro, nós carregávamos um vagão com diversas coisas, mas o inspetor chega primeiro. O vagão tem que passar por muitas estradas irregulares. Se houver algo solto, ele não o selará, até que o carro esteja tão carregado e compacto que nada possa abalá-lo. Então ele fecha a porta e o sela, e o selo não pode ser rompido enquanto não chegar ao seu destino. Isso é correto. Deus chega e encontra muita bobagem em sua igreja. Ele não vai selá-la por enquanto, ele vê muita incredulidade, ele não vai selá-la ainda, mas quando tudo estiver carregado com o evangelho completo, então ele sela. Isso é correto, sela até seu destino. Não é ele maravilhoso? Mas aqui ele segue falando do assunto, mas ele disse, Deus vem e olha a sua igreja, só que ele vê tanta bobagem que ele passa para outro vagão e diz, eu não posso selar, tem muita bobagem. Irmãos, quando Paulo disse, há coisas que não deveria se nomear mais entre vós, são essas bobagens que impedem de Deus pôr o selo. Às vezes uma pessoa perde o selo por bobagemzinha, uma latinha fora. Deus não pode colocar o selo.
Tem coisa que não pode se nomear, tem sentimentos que não pode se nomear, determinados vocabulários, determinadas coisas não deveria mais se nomear, determinados tipos de roupas não deveria mais se nomear entre cristãos, determinadas coisinhas, disses-me-disses e coisinhas, chamamos de coisinhas. Paulo, profeta, disse assim, Deus vem e olha o vagão, e então não pode selar, porque está cheio de bobagenzinhas. Jesus, nos ajuda, Senhor, colocar esse vagão em ordem. A igreja é um grande vagão, que precisa ser posto em ordem, Senhor, para que esse homem do tinteiro, esse inspetor venha e sele ela, para que o juízo não possa tocar em nossa tenda. Irmãos, vamos orar um pouquinho? Eu gostaria de fazer isso. Você pode ajoelhar aí um pouquinho. Cada um tem motivo para fazer uma oração. Eu acho que deveríamos ouvir isso e terminar com oração, porque é algo repreensivo para nós. Esse batismo do Espírito Santo, tão falado aqui no Novo Testamento, é a maior necessidade que a igreja tem, e foi prometido. Joel 2:28 diz que ele cairia. Vamos ajoelhar. Fala com Deus aí, uns 2, 3 ainda dá para vir aqui no altar, mas ajoelha aí no seu lugar e fala com Deus. Senhor Jesus, eu estou falando de um assunto, Pai, na verdade, aparentemente tão singelo, mas tão indispensável, Pai. Precisamos desta luz, precisamos desta misericórdia, precisamos agora, Pai, dessa força. Para quê? Para carregar nossa vida cristã de boas coisas, e não só carregar de boas coisas, Pai, mas colocar tudo nos devidos lugares. Ajuda a colocar nossa vida em ordem, Pai. O Senhor mandou Ezequias colocar a sua vida em ordem, deu a ele uma oportunidade, Senhor. Nessa hora, creio eu, Pai, que o Senhor também está mandando a igreja colocar a sua vida em ordem, Senhor. Uma vida em desordem, o selo não pode vir. Uma vida em desordem, Pai, o inspetor não pode selar, porque se ele sela e libera, é irresponsabilidade dele, ele libera para a perdição. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Se há alguém ouvindo nessa manhã, Pai, essa palavra pela internet, tenha misericórdia dessa casa, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Ajuda essa casa, ajuda essa mãe, ajuda esse pai, ajuda esses jovens, colocar sua vida em ordem, Pai. E pela misericórdia, não deixa ninguém partir não, Pai. Não deixa nenhum vagão partir sem antes estar, Pai, devidamente carregado e selado. Não deixa nenhum crente morrer sem antes estar devidamente carregado e selado, Pai. Carrega esses crentes, Pai, para ser inspecionado, aprovado, selado com o Espírito Santo, Pai. Se alguém descer a sepultura, que desça a sepultura como um vagão carregado e selado, para que quando chegar aquele dia e aquela hora, o Espírito que dentre os mortos a Cristo Jesus ressuscitou, possa também ressuscitar a todos nós, Pai. Dê essa garantia para a tua igreja, Senhor. Dê essa garantia para a tua noiva. Ajuda cada um a entender, Pai, que o vagão não é selado com as coisinhas fora do lugar. Pai, teu profeta nos disse, Senhor, tantas coisinhas frouxas dentro do vagão, dentro da nossa vida cristã. Tenha misericórdia, Senhor. Dá-nos força para nos santificarmos mais, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa misericórdia. Estende isso a nós. Nós estamos precisando do Senhor, Pai. Estamos precisando da Tua graça, Pai. Entrega isto para nós. Derrama esse comprometimento. Há alguém aí para clamar, há alguém aí para orar, há alguém aí em casa para dizer: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Há alguém aí para dizer: ó Deus, ajuda-me a pôr minha vida em ordem.
Ajuda-me a colocar minha vida no altar, Senhor. Ajuda-me a corrigir os meus erros, ó Pai. Se eu tenho alguma coisa a acertar, meu Pai, dá-me condição para acertar. Dá-me capacidade para corrigir, Pai. Meu Deus, envia o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor. Depois de tantos ensinamentos já tivemos, Pai, depois de domingo passado, falarmos sobre trazer a arca para dentro de casa novamente, não ver, ó Pai, será que não conseguimos ver que não dá para trazermos a arca de qualquer jeito, Pai? Tem que colocar a vida no altar, tem que colocar a vida em ordem, Pai, para depois trazer essa arca, oh Pai, para desfrutar dessa glória. Tem que colocar a vida em ordem, Pai, para liberar esse vagão, para viajar pela eternidade, Senhor. Tenha compaixão, tenha misericórdia, derrama Teu amor, derrama Teu poder transformador, transforma essa pessoa aí, meu Pai. Transforma essa crente chorando, a crente chorando em casa, Pai. Transforma essa mulher que chora por mudança. Transforma essa mulher que pede transformação. Transforma, Senhor. Transforma, Deus. Tu tens poder transformador, Tu tens batismo do Espírito Santo para derramar. Isto é a nossa segurança, isto é a nossa proteção, Pai. É o selo, é a marca do Espírito Santo dentro da nossa alma, Pai. Sela, Senhor, assim como o mundo está sendo selado com a marca da besta, Pai. Sela agora a Tua igreja com o selo de Deus, com o batismo do Espírito Santo. O mundo jaz no maligno, indo ao ecumenismo pela marca da besta. A noiva está indo para o seu desembarque, Pai. Está indo para o seu destino final, sob o selo que o inspetor tem colocado nesse vagão, Senhor. Derrama este Espírito Santo, meu Pai, enquanto estamos em oração, Senhor. Eu quero orar por esses nomes, lembrando mais uma vez do Alex que pediu nossa oração. Pai, olha para aquele homem, dê a ele saúde, Senhor. Cura, Pai, daquelas pedras, cura daquela infecção. Lembro também da irmã Meire que pede pela sua filha Esther, por saúde, Senhor. E também pede pelo seu tio que sofreu um derrame. Tu és o grande Deus sobrenatural que está aqui conosco nessa manhã, Pai. Nós oramos também, Pai, em favor do pedido do irmão Rodrigo, que lembra da sua avó Efigênia, que está internada, sofrendo, Pai. Põe as Tuas mãos, Senhor, faça a Tua vontade, Pai. Ou Tu cures ela definitivamente, ou cesse o sofrimento dela. Seja feito a Tua vontade, Tu és Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego, Pai, esses pedidos de oração nas Tuas mãos. E eu entrego acima de tudo esse pedido que cada um faz diante de Ti, Pai. Ajuda-nos a colocar a nossa vida no altar, para que o inspetor possa selar. Se não há alguém selado, Pai, se há alguém que ainda não foi selado, Pai, ajuda a pôr a vida no altar. Ajuda o marido e a esposa a pôr a vida no altar. Os pais e os filhos colocarem a vida no altar, a corrigirem os seus erros, Pai, para que o inspetor ponha o selo e então possamos caminhar, Pai, até o dia da nossa transformação, com essa segurança, com esta proteção que é o selo. O selo é a proteção, o selo é a segurança, Pai. Os selados com o Espírito Santo estão protegidos, estão seguros. Em nome de Jesus Cristo, dá essa graça para cada um dos Teus filhos. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Cantemos este hino. Chame a Deus. Te agradecemos por Sua bondade. É bondade mesmo, gente. Glória a Ti. É bondade. Isso que você está ouvindo é bondade.
te agradecemos. Sela a tua igreja, Senhor. Por sua no lar, bondade. batiza com o Espírito Santo. Glória a ti, Senhor. Será que tem alguém aí em casa sendo batizado com o Espírito Santo? Nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Te agradecemos, te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Agora nós vamos cantar mais uma Jesus. vez diferente. Eu gostaria que todo mundo em casa ficasse em pé agora e cantasse, como se você estivesse aqui, na igreja também, todos de pé. Solte o seu coração, não importa se o seu vizinho vai ouvir não, o mundo precisa ouvir a nossa voz. Canta aí na tua casa, cantamos aqui e você canta aí, solta a sua alma e deixa Deus te encher com o Espírito Santo. Vamos cantar, adorar, solte a alma, a voz. Te agradecemos. Cante aí, cada família, marido, pegue na mão da mulher, pais e filhos se abracem, cante no lar. Glória a ti, Deus vai te visitar aí na sua casa. glória a ti, te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas, oh aleluia, se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Te agradecemos, te agradecemos. Ah, glória a ti, Senhor. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Agora aí na casa, no lar, em casa aí, feche os seus olhos, levante as suas mãos,
Agora comece a orar. Vocês aqui também, abra a boca agora e comece a orar um pouquinho. Você pode abrir a boca e conversar com Jesus um pouquinho. Senhor, venha nos ajudar, venha nos socorrer, meu Pai. Olha para essa casa onde esses crentes acabaram de cantar e agora estão orando conosco aqui, Pai, unindo a sua fé conosco. Olha para esse marido, essa esposa, olhe para essas crianças, olhe para esses adolescentes, Pai. Nós queremos ser um vagão selado, Senhor, para que essa locomotiva possa partir, para que essa noiva possa alcançar o seu arrebatamento. Olha para essa família, a Lari chorando, pedindo por mais do Espírito Santo, a Paz orando pelos filhos, pedindo por mais do Espírito Santo, Pai. Derrama do teu Espírito neste dia de hoje, sela os corações, Pai, sela, 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 no nome de Jesus Cristo, Pai, é a nossa esperança, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama as tuas misericórdias, Pai, na vida de cada um dos nossos irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Graças a Deus, esse é o nosso desejo, irmãos. Queremos o nosso arrebatamento. O arrebatamento é a grande locomotiva que uma hora dessa vai partir para a eternidade, mas ela não pode partir enquanto o último vagão não for totalmente carregado, posto em ordem e recebido o selo do inspetor. Irmão Brana disse: um dia destes, o último eleito vai entrar nesse vagão, vai colocar tudo no devido lugar, tudo em ordem, vai nascer no reino de Deus. E então o inspetor virá e vai selar aquele vagão e vai dar a ordem para o maquinista. Vai dizer para ele assim, ó: ei, pode partir, o último vagão já foi selado, já está tudo em ordem, tudo nos devidos lugares. Sabe, irmãos, a hora é tão estranha, esquisita, que eu não duvido muito que o último eleito possa já até estar entre nós dentro da igreja, mas está nessa condição aqui, ó. O vagão está meio em desordem, precisando dele colocar a vida em ordem, as coisas no devido lugar, para o inspetor selar o vagão e falar assim, ó: maquinista, pode partir. O último eleito que tinha que entrar já pôs tudo em ordem dentro do vagão e ele já foi selado, pode ir embora. Pode ser que o último eleito, esteja entre nós, só precisando de colocar as coisas em ordem para o inspetor selar e essa grande locomotiva partir rumo ao arrebatamento. Que Deus nos dê a graça de nos posicionarmos, irmãos. É o nosso desejo, é a nossa oração. Deus